O inglês tem que entrar no mercado de trabalho e na formação que os jovens estão a fazer. Isto porque o mundo é cada vez mais global e não é só o petróleo que obriga a falar inglês. Nós temos empresas em Angola que estão cada vez mais a entrar em contato com empresas fora de Angola, portanto no estrangeiro, e a língua de trabalho, quer queiramos, quer não, é o inglês. Portanto, nós podemos ter todas as competências técnicas, sermos um bom financeiro, um bom gestor, mas se não tivermos inglês, vamos cortar aqui uma franja das empresas que necessitam desta interação com as empresas lá fora. Portanto, vamos arranjar emprego, não digo que seja pior, mas numa empresa que não tem nenhum contacto com empresas a nível internacional. Portanto, vamos aqui limitar as nossas possibilidades de escolha. Bem-vindos. Antes de tudo, pedimos desculpas por começarmos um bocado mais tarde. É que o nosso convidado tem a agenda muito apertada e os entrevistadores ou as cadeias de comunicação não querem igualmente desperdiçar a oportunidade de trocar impressões. Mas dito isso, vamos então começar a nossa sessão, que é o 7º evento da Oficina Zé. Eu não me levanto porque proibiram-me de levantar, porque senão vou ficar com a cabeça cortada nas câmaras. Então vou tentar ficar o mais sentado possível. Então, a Oficina Zé é uma plataforma de interação entre jovens e jovens mais velhos, ou quase velhos, para a troca de experiências em diferentes setores da área de empresariado e do dia a dia que possa vir ajudar com o vosso desenvolvimento e o nosso a nível profissional. A Oficina Zé é uma iniciativa da Associação PDPT. Quem sabe o que a Associação PDPT é atrás? Promoção, desenvolvimento, prosperidade e tecnologia. Então, a PDPT começou com um projeto chamado Angola Talents, que deu início à busca de 50 talentos à volta do país. E desses 50 talentos resultou que alguns jovens estão aqui presentes, nem todos estão aqui, e temos estado a procurar a trocar energias com estes jovens e ajudá-los com a sua formação académica e em outras áreas. E espero hoje poder ter a oportunidade de falar um bocado mais sobre estes jovens. No dia de hoje vamos falar sobre o impacto da língua inglesa no nosso futuro profissional e técnico e como isso pode abrir ou fechar portas. Danilo, queres acrescentar aqui alguma coisa? Concordo com tudo o que disseste. Bom, o meu nome é Danilo Castro, eu sou o co-host desta sessão, já tive se calhar em mais da metade. Eu estarei aqui a apoiar e a colaborar com o Pedro nas questões que iremos colocar aos nossos convidados. Aqui as nossas conversas da Oficina são conversas muito descontraídas, apesar do Pedro estar de fato. Ele geralmente costuma estar de t-shirt como eu, mas está vindo uma reunião. Então as conversas são de jovens para jovens. Vocês depois vão poder intervir a meio das questões para colocar perguntas e tudo mais. Então sintam-se à vontade e espero aliás que tenham um bom serão. Excelente. Dizer mais uma vez para quem vê a primeira vez que isto não é propriamente uma aula, é uma plataforma de interação, ou seja, não será um monólogo. E queremos que vocês tenham a oportunidade e a ousadia de colocar as vossas questões ou intervenções que podem muito bem vir ajudar aqui qualquer um presente nesta sessão. Sendo assim, Queria que dissesses, Pedro, como é que vai ser a nossa dinâmica do ponto de vista dos convidados e quem são os convidados e como é que será a dinâmica? bem, vamos improvisar. O nosso plano inicial já não vai funcionar, mas os convidados mantêm-se. Na primeira parte vamos ter a doutora Rosário, que representa uma empresa de consultoria e dentro dos serviços de consultoria há recrutamento. E como uma empresa de recrutamento, ela tem muita experiência de como a língua inglesa pode gerar mais oportunidades e como é que em certas situações nós temos aparentemente todas as competências a nível do currículo e somente nos falta o inglês e por vezes essa oportunidade pode passar-nos entre dedos. Então vamos ouvir a Rosário, que vai trazer essa perspectiva do mercado de trabalho, como é que esse mercado de trabalho tem estado a flutuar nos dias de hoje e como é que a língua inglesa tem se mostrado importante ou não neste mesmo mercado. Na segunda parte vamos ter o Dr. Gerald Budo, que veio dos Estados Unidos a nosso convite da Associação PDPT.
essa universidade veio fazer uma prospecção de mercado para perceber como é que podem ser desenvolvidas parcerias. E nessas parcerias, ter a possibilidade de receberem estudantes nos Estados Unidos ou trazerem formadores para cá para ajudarem então outros formadores locais a capacitarem-se. O que quero dizer é capacitar formadores para continuarem a formar quadros, por outras palavras. E será isso. Vamos ter aqui um desafio porque o senhor não fala português e acho que vamos sentir em primeira mão como é que o inglês ou a ausência do inglês pode impactar aqui a nossa conversação. E é isso, Danilo. Então, vamos chamar já a nossa primeira convidada ao palco, por favor. Queria pedir uma salva de palmas a Rosário. Boa noite a todos. Boa noite. Apresentei bem? Apresentaste bem? Começamos já a conversa em inglês? Não, tá. Vamos começar mesmo. Vamos em português. Bom, hoje estamos a falar aqui sobre a importância do inglês naquilo que são as nossas dinâmicas laborais e naquilo que é a preparação de uma geração para o mercado de trabalho. Eu acredito que em Angola hoje tem-se apertado muito nesta tónica. Nós estamos num país que é um país produtor de petróleo, que tem muitas empresas e cada vez mais empresas a virem para o nosso mercado. E muitas das questões colocadas passam por falar inglês e muitos dos nossos parceiros, amigos reclamam, aqui em Angola às vezes é difícil encontrar quadros, do ponto de vista técnico é muito bom, mas depois ainda temos que investir mais, que ele tenha que aprender inglês. Quando eu vou para a África do Sul, aliás, quando eu vou por exemplo, para Moçambique, os jovens todos falam inglês. E queríamos ouvir aqui um bocadinho do lado da Rosário, qual é a sua percepção em relação a isso e qual tem sido a sua experiência nos últimos anos em relação a esse aspecto. É de facto inevitável que o inglês tem que entrar no mercado de trabalho e na formação que os jovens estão a fazer. Isto porque o mundo é cada vez mais global e não é só o petróleo que obriga a falar inglês. Nós temos empresas em Angola que estão cada vez mais a entrar em contacto com empresas fora de Angola, portanto no estrangeiro, e a língua de trabalho, quer queiramos, quer não, é o inglês. Portanto, nós podemos ter todas as competências técnicas, sermos um bom financeiro, um bom gestor, mas se não tivermos inglês, vamos cortar aqui uma franja das empresas que necessitam desta interação com as empresas lá fora. Portanto, vamos arranjar emprego, não digo que seja pior, mas numa empresa que não tem nenhum contacto com empresas a nível internacional. Portanto, vamos aqui limitar as nossas possibilidades de escolha. Quando a Rosário diz limitar as nossas possibilidades de escolha, consegue elaborar um pouco mais? Se nós tivermos que escolher empresas que hoje em dia, onde possamos trabalhar numa posição de técnico superior ou numa posição de liderança, não tendo o inglês, vamos ter que afunilar a nossa escolha. Nós hoje temos muito poucas empresas angolanas, grandes pelo menos, que não têm contactos com países estrangeiros ou com clientes lá fora ou com parceiros que possam estar lá fora, e a língua é o inglês. Portanto, nós teríamos que escolher empresas de pequeno porte, médio porte, porque desde que se começa a subir de tamanho e de posição, vai obrigatoriamente necessitar do inglês. Então quer dizer, quem tem aquele sonho de trabalhar num escritório grande e trabalhar todo enfatado e ter uma sala de canto com uma vista panorâmica, sem inglês, isso está fora de questão? É muito difícil ser o inglês. Espero que o objetivo não seja só estar enfatado e ter a vista, mas sim, isso condiciona muito. Se quiser trabalhar numa petrolífera, como foi aqui frisado, ou se quiser trabalhar numa empresa que tenha um renome internacional, vou ter que falar inglês. Mesmo que a empresa seja francesa, chinesa, etc., mas a língua de trabalho é o inglês. O que é que a Rosário tem visto como sendo um dos maiores entraves para os jovens angolanos e não só em aprenderem a língua inglesa? Será uma questão do sistema educacional? Será uma questão da falta de predisposição? Será que não temos confiança com o nosso vizinho Zâmbia, que também não aprendemos? O que é que vê como que tem sido uma limitação? Será a presença no currículo escolar?
Eu penso que nós já temos uma debilidade no nosso currículo escolar. Eu penso que as horas que temos de inglês não são suficientes para que um jovem saia do ensino médio a falar inglês. E nós abordamos, para mim é um erro, nós abordamos a língua inglesa como abordamos o português. Portanto, nós estudamos nas escolas a língua inglesa não como uma língua estrangeira, mas como uma língua materna. Nós temos a mesma abordagem para aprender o português que temos para aprender o inglês. Quando nós vamos aprender inglês numa escola de ensino médio, nós vamos aprender toda a gramática, todos os tempos verbais. Ora, quando se aprende o inglês, língua estrangeira, normalmente nós vamos nos fixar no facto de necessitar de falar e de escrever. Não vamos querer saber porque é que é aquele tempo, ou que não vamos dar muita atenção a esses pormenores linguísticos e gramaticais, vamos mais focar-nos na ideia de que temos que falar. Ora, isto que não é a abordagem do ensino. O ensino trata o inglês no currículo escolar como trata o português. Isso é uma perspectiva muito interessante. Então, se calhar, a Rosário olhava mais para a situação de uma forma mais pragmática, no sentido de ser business English, por exemplo. Então, nós temos uma abordagem muito mais direcionada àquilo que vai ser utilizado, ou diz que teria que ser uma abordagem muito mais aprofundada? Eu penso que os países nórdicos tiveram essa experiência. Se formos para a Finlândia, a Noruega, a Suécia, todos eles falam inglês. Porquê? Porque os miúdos vão para as salas e conversam em inglês. Não querem saber se estão a utilizar o bom tempo verbal, se estão a utilizar o bom pronome. Eles vão começando a nomear coisas e depois vão começar a construir frases sem pensar muito porque é que é aquilo ou como é que o fazem. E eu penso que a aprendizagem vem daí. A aprendizagem vem na utilização de uma língua sem estar a perguntar muito o tempo verbal está bom, não está. Primeiro é conseguir comunicar. Exatamente, o importante é conseguir comunicar e a pouco e pouco, claro que essas crianças crescendo e desenvolvendo a sua capacidade de linguagem vão aperfeiçoar o inglês, é obrigatório. Qual é a tua perspectiva quanto a isso, Pedro? Bem, eu acho que nesse momento eu estou bastante enviesado por conta do conjunto de encontros que fui tendo essa semana com diferentes instituições e foi um pouco comum as instituições dizerem que por mais que tenham, vamos dizer, fundos, que por mais que tenham projetos, muitas vezes ou atualmente os projetos não atingem a proporção esperada por causa da barreira linguística. Nomeadamente quando falamos de investir em capital humano, formações e capacitações de ferramentas ou de instrumentos estrangeiros, fica limitado à língua. E mesmo aqui no PDPT temos vários exemplos, acho que é a maioria, de que certas oportunidades não foram consolidadas por falta da língua. Hoje digo, depois dessa semana, eu penso que aquilo que a Rosário disse, implementar o inglês como uma segunda língua quase que natural no nosso dia a dia, desde mais pequeno, acho que faz toda a diferença. E quiçá deixarmos de preocupar-nos com o inglês somente quando vamos ingressar à universidade ou pós-universidade. Eu acho que a partir do ensino médio, ou no limite, a partir do ensino médio, a juventude devia começar a ter contacto com a língua inglesa, de forma que quando terminar o médio, como nós dizemos, ou pré-universitário, não sei se ainda isso existe nos dias de hoje, peço desculpa, as suas escolhas não ficassem limitadas por falta de inglês. O que aconteceu com muitos da minha geração foi acabar o ensino médio ou acabar como é que é antes do médio? O secundário. Antigamente não dizia secundário, é secundário mesmo. Básico, secundário. Pronto. O básico ou o secundário, e depois iam para o país, naquela altura era muito África do Sul, depois tinha de ficar um ano a fazer inglês. Eu tenho aqui 2 colegas daquele tempo, eles podem falar um bocado sobre essa experiência. Depois fazerem inglês ou depois é que ingressavam para a instituição ou para o ensino desse país. Exatamente, então se nós começarmos a olhar para isso mais cedo, como a Rosário disse, a partir de casa ou a partir do ensino secundário, acredito que essas possibilidades no que diz respeito à carreira e tudo mais ficam mais expandidas. Eu acho que também há aqui um fator que é chave falar, mas que tem a ver um bocadinho com quão isolada Angola está. Eu acho que nós somos muito ligados aos países da lusofonia, assistimos muito ao conteúdo brasileiro e português, e temos muito pouca relação com países anglófonos. Eu acredito que
dava-nos muito jeito fazer o que Moçambique fez. Certamente que Moçambique está rodeada de países que falam inglês, mas faz parte da Commonwealth. Mas há países que também tiveram estratégias para conseguir trazer línguas estratégicas, como é o caso do Ruanda, que nos últimos anos tem feito isso e juntou-se à Commonwealth, no sentido de também ter uma exposição maior à língua inglesa, porque entende que isto vai aproximar mais os seus cidadãos daquilo que é o contexto de negócio a nível internacional. Cá em Angola acho que isto ainda não é visto dessa maneira. Ainda vemos como sendo uma coisa que deve ser mais, como tu disseste há bocado, para a fase mais adulta, quando na verdade a partir da primeira, segunda classe devíamos estar a fazer as mesmas coisas em simultâneo, como disse a Rosário, que era dar português, mas também dar inglês. Ou seja, tem que estar dentro da estratégia do próprio Estado, entender que tem que aproximar o cidadão daquilo que é o contexto econômico e social que nós queremos daqui a 30, 40, 20 anos. Há muitos países que já fizeram isso, como foi o caso dos nórdicos. Eu já estive nos países nórdicos e ninguém diz, como dizem em França, we don't speak English, speak French. Os franceses gostam muito disso, né? Fala francês, estás em França. Tu vais para um país nórdico, eu já estive na Suécia, já estive na Noruega, e é do género, welcome. Queres falar inglês? Há pessoas que saem dos outros países para ir trabalhar lá sem falar a língua deles. Mesmo a Dinamarca, a mesma coisa. Quem é que vai pensar sair do seu país para vir trabalhar em Angola ou trazer negócio? A pessoa que fizer isso não pode ter como entrave o fator língua, estás a ver? E acho que devemos olhar para isso como país. Rosário, Queres dizer alguma coisa? Sim, eu queria especificar que falar uma língua não é só verbal. Falar uma língua é toda uma maneira de pensar, é toda uma abordagem do mundo que nós temos numa língua e que ao aprender outra língua vamos encontrar certo número de várias nuances que nós não temos noutra língua. Há coisas que nós só percepcionamos se nós falarmos a língua, uma outra língua. Okay? E eu acho que isso é expandir o nosso universo e não tem só a ver com a língua, não tem só a ver com a capacidade de comunicação, vai além da capacidade de comunicação. E é isso que eu acho que é interessante com os miúdos, aprendem sem barreiras. Portanto, eles diz-se uma palavra e eles repetem, não querem saber se está mal ou não, e eles vão apreendendo o mundo sobre uma outra dimensão. É como se eu tivesse aqui um objeto e eu pudesse ver esse mesmo objeto sobre dois prismas diferentes, ok? E eu penso que a língua tem isso, a língua tem essa capacidade de abrir alguns horizontes e algumas nuances que nós não temos numa outra língua. Sim, foi o Mandela que falou, quando falas a língua de uma pessoa estás a falar para o coração dela, e isso faz-me crer, por exemplo, em relação aos francófonos. A partir do momento que tu desbloqueias os francófonos, estás a desbloquear grande parte da África e a cultura daqueles países. Uma pessoa que fala francês, eu sei que hoje estamos a falar de inglês, mas também já vamos chegar aí. Quando tu falas francês, estás a desbloquear Camarões, Senegal, Mali, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Bélgica, França. Ou seja, estás aí para uma parte do mundo e tu vais conseguir aprender várias coisas sobre esse sítio. O inglês então não falamos. Nós estávamos a ter uma conversa ali no off que eu estava a dizer a Rosário que estava ali a falar com a Rosário que eu comecei a falar inglês, sei lá, com 7 anos, 6 anos, por causa dos desenhos animados, e nesse processo entendi muito da cultura norte-americana, da cultura britânica, o que me permitiu fazer ou retirar frutos hoje, enquanto adulto, dessas possibilidades. O facto de nós conversarmos com a pessoa que vamos conversar aqui em inglês é fruto disso. E tu não teres o entrave do ponto de vista das oportunidades é também muito fruto de começar muito cedo. Então, completamente de acordo. Concordo 100%, mas Rosário, eu ainda tenho aqui uma dúvida. Há um mês atrás eu tive uma conversa com alguém que esteve-me a falar de oportunidades de emprego. Eu queria perceber 2 pessoas, por exemplo, que estão num nível intermédio, para falar de recrutamento para uma vaga de emprego. O facto de falar inglês, quer dizer, a vaga de emprego permite que alguém que não fala inglês consiga a vaga, mas tem preferência que alguém fale inglês. Isso pode ter algum impacto na remuneração a ser proposto ou na negociação do salário, no caso? Eu vou falar da experiência que nós temos na Nox. Nós trabalhamos com empresas grandes, porque são elas que nos contratam os nossos serviços. 80% das empresas, se não um bocado mais, pedem inglês obrigatório. Portanto, não é uma opção, é obrigatório.
Depois nós temos 15, 20% que dizem que o inglês é uma mais-valia. Se eu tiver 2 candidatos tecnicamente muito bons, um fala inglês, outro não fala, é certo que eles vão ficar com o candidato que fala inglês. Mesmo não sendo necessário, não sendo obrigatório, portanto, ter o inglês de base. Mas quando for na hora de escolher entre 2, eles vão escolher aquele que fala inglês. Sério? Sim, não tem, pronto, é claro que se eu tiver acesso a uma empresa que privilegia a língua inglesa, é claro que vou ter uma escolha salarial que é diferente daquele que não vai ter escolha, porque vai ter que aceitar a empresa que não põe o inglês como um critério obrigatório. Portanto, reduz muito o painel de escolha. E como é que vocês abordam os candidatos, no caso? Qual é o vosso critério de busca de candidatos? Na altura que vocês estão à procura de candidatos, fazem questão de começar uma triagem se tem inglês ou não? Faço essa pergunta para poder dar aqui às pessoas uma percepção do facto no currículo estar em inglês, a partir de que momento isso começa a impactar no processo de recrutamento. Esta é a minha intenção. Não é só o currículo estar em inglês, porque Não digo ter inglês, ter inglês. a capacidade de falar. Sim. Nós, quando fazemos a triagem, se tivermos um critério inglês obrigatório, é claro que nós vamos logo aferir se ele fala inglês ou não. Há muitos candidatos que dizem que falam inglês e depois, quando pusermos na prática, não é bem assim. Tem o inglês médio, pronto, sobrevivem, como eu digo, em inglês, mas não falam inglês. E claro que isso, logo a seguir, o próximo passo é pôr estes candidatos de lado. Se temos um inglês que é um critério obrigatório, eu tenho que aferir que o candidato fala inglês. Então, assumir que vocês fazem uma triagem, ou seja, testam a capacidade ou a competência de comunicar-se em inglês. Sim, a primeira triagem vamos ficar na base. Ele diz que fala inglês, explica quais são as experiências, mas na segunda entrevista, sim, fazemos uma conversa em inglês para ver se realmente ele fala ou não inglês. Então, isso leva-me a concluir que até a empresa que está a fazer o serviço de recrutamento tem que ter funcionários capacitados na comunicação em inglês para poderem avaliar os outros. Sim, é obrigatório, até porque nós temos clientes. Quando nós fazemos um recrutamento, normalmente gostamos de falar com a pessoa que vai ser chefe da pessoa que nós estamos a recrutar, até porque ele pode ter critérios que não estão ali escritos e nós gostamos de ter uma conversa com ele. E muito frequentemente essas pessoas falam inglês, ou mesmo que sejam angolanos, eles estimam que a língua de trabalho é o inglês, portanto tem que ser em inglês. Ok, então quem pensa ao trabalhar no currículo que o meu nível de inglês acho que o A é o mais alto, não é? O C. Não, C2 é o mais alto, não é? Epá, então o meu não passarem do A, se não falarem inglês, vamos descobrir, Danilo. Não, completamente. E hoje nós temos cada vez mais ferramentas mais fáceis para conseguir aprender uma língua nova. Temos aí os Duolingos da vida. Em vez de estarem a usar só os cartões para fazerem ficha, podem pegar se calhar uma parte desse dinheiro e abrirem aplicações para aprenderem. O YouTube está aí e no YouTube também conseguimos muito facilmente várias páginas que são gratuitas para aprendermos a falar inglês. E há ainda uma outra parte que é o medo. Vocês não vão aprender a língua se tiverem medo de errar. Muitas vezes nós temos na cabeça que temos que falar a língua como o nativo daquela língua fala. E eu acho que isto é importante vocês entenderem que conseguirem comunicar a vossa ideia e que os outros compreendam o que vocês querem falar é muito importante, porque da mesma forma que se calhar um norte-americano, quando vem para Angola, quando ele fala português, tu ficas feliz porque ele está a tentar falar português, o mesmo acontece ao contrário. Quando ele nota, ele está a fazer um esforço para conseguir se fazer entender, então para mim isto aqui, se ele errou o verbo to be ou não importa muito. O que importa é que eu estou a conseguir entender o que ele está a dizer. Portanto, nós às vezes temos esse preconceito, nós próprios, porque sabemos falar. Há pessoas que dizem assim, não, eu até escrevo bem, mas o meu problema é falar. O seu problema não é falar, o teu problema é a vergonha de errar. Não queres dar bandeira, então não tentas, não evoluís. Ok? Portanto, eu acho que isso é uma das coisas a aprender e as pessoas só evoluem praticando. É isso, penso eu.
Sim, por isso é que eu frisei que é importante começar de pequeno. Porquê? Porque as crianças não têm essa barreira. Eu fiz parte de um projeto que era de uma escola internacional, em que as crianças entravam para a primeira classe em francês. Portanto, esta experiência foi na França, a escola internacional. E então, ao entrar em setembro, a entrada era em setembro, tinham. Lembro-me que tinham, numa classe só de primeira classe, eles tinham 8 nacionalidades diferentes, das quais ninguém falava uma palavra de francês. Portanto, eles tinham todos 5, 6 anos e não diziam, portanto, digamos, 2/3 dos alunos não falavam nada de francês. Portanto, eu fiquei um bocadinho preocupada, não é? Fui falar com a professora, que já era uma senhora antiga, que já tinha uma larga experiência, e ela disse: não se preocupe, venha no Natal e vai ver que no Natal não faz a diferença entre um francês e aquele que está a aprender a língua. E é um facto, eu passei em dezembro, e em dezembro eu não vi a diferença entre um dinamarquês, um japonês ou um polaco, todos. Já todos eles aprenderam. E falavam com uma pronúncia perfeita, não havia nada a dizer. Portanto, para dizer que as crianças não têm estas barreiras de estou a falar mal, se calhar não é isso. Eu acho que o importante é sermos entendidos, mal ou bem. As pessoas adaptam-se. Perfeito. Rosário, eu não quero que vá ainda. Porque no final vamos querer perguntas e respostas, mas como o nosso convidado está com a agenda muito apertada, nós vamos pôr o convidado aqui do lado e dar a oportunidade de depois as pessoas poderem interagir com a Rosário. Porque se eu disser a Rosário para sentar, a Rosário vai bazar. Ok, mas antes do nosso convidado, a Rosário, tem aqui alguma síntese que queira fazer em relação a isso que abordamos agora? Sim, eu só queria chamar a atenção dos jovens da importância do inglês. Aquilo que dissemos aqui, se vocês puderem praticar com YouTubes, aplicativos, há alguns que são gratuitos, eu acho que é muito importante. Isto não é porque querem ir viver lá fora ou porque querem estudar lá fora, é mesmo porque hoje o mundo tornou-se um mundo global e quer queiramos ou não, a língua de trabalho é o inglês. Que esteja a trabalhar com a China, com os Estados Unidos ou com a França, bom, com a França não sei bem, mas pronto, a língua de trabalho é o inglês e é isso que vocês têm que adquirir, é o inglês. Só para dizer, tivemos uma reunião hoje numa empresa francesa e a comunicação foi toda em inglês, portanto... Era uma brincadeira. Ok, então vamos chamar o nosso convidado, Dr. Dado, acho que saiu por um instante. O Dr. Gerald. Yeah. Agora está a voltar, porque eu ouvi o nome. Ok. Dr. Gerald, please, have a seat. Welcome. How you doing? Bem, vou começar por dizer, não é que eu tenha dinheiro, não é por aí, mas nesse momento a pessoa que ia fazer a tradução teve que ir embora porque nós estamos atrasados. Nesse momento eu poderia perguntar aqui à plateia, aos mais jovens, aqueles que têm mais de 38, não vou perguntar. Podia pedir alguém para ser o tradutor e essa pessoa podia já fazer uma micha agora. Não que eu tenha dinheiro, mas tem aqui alguém capacitado? Uma boa oportunidade. Quem? Quem? O Hélio. Ok, então Hélio, vamos fazer o seguinte. A Rosário não vai embora, né? Hélio, então vais aparecer aqui nas câmaras hoje. Hã? Não, então, pera, não, Rosário, não, pera. Aqui a Bibi teve uma ideia. Levas a tua cadeira. Hélio, estás bem? So we're just looking for Não estás tímido? Não estás tímido? Yeah. Não. A tua cadeira aqui ao lado do Dr. Budu. Podes pôr depois da fora. Cair. So it's a good exercise as well for him. She's gonna be your translator today. Ok, podemos emprestar aqui o microfone, sim, faz favor. E... Esqueci o teu nome. Hélio, desculpa. Então, sim, por favor. Antes de qualquer coisa, uma salva de palmas para o Hélio.
Então, se calhar a conversa vai ter que ser um bocado mais lenta para ele conseguir também apanhar as nossas perguntas, traduzir as nossas perguntas e depois o convidado falar. Exatamente. É assim, para aqueles que não percebem bem inglês, qual é a vossa sugestão de lidarmos aqui com esse processo? Traduzimos todas as perguntas e ele traduz as respostas? Ou não é preciso? Todo mundo fala inglês. É preciso. Epá, Danilo, vai ter que ser. So, welcome to Angola one more time. We would like to start by welcoming you and secondly, ask you to do a brief presentation about your job. What are you here in Angola for and what do you perspective for your visit? Hold, não, eu vou traduzir. Sim, você está a pedir para pôr o website ali, se faz favor. Exatamente, ok. Say the address, please. duq.eu/. Like duq.edu. O Cris vai tratar disso. Cris, famoso. Bom, vamos então à tradução da Eu vou fazer a tradução da pergunta e eu faço a tradução das respostas do senhor para facilitar. Eu também já esqueci. Basicamente perguntei há quanto tempo, dei boas-vindas, perguntei por que o senhor está cá e qual é o objetivo dele cá neste tempo em Angola e quais são as perspectivas. Traduzida a pergunta. Yes, for sure, it's already translated, so you can record. He's only gonna translate yours. You want the video before anything? Yeah, he's taking care of it. So the question is again. No, I was just welcoming you and just asking you how are you finding Angola and what are your perspectives for the visit. Thank you very much, and thank you for inviting me. And I'm having a very warm thank you to everybody. I have experienced a really wonderful time. Sim. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos os presentes. Everybody has been very hospitable and welcoming. Toda a gente tem estado, tem todo mundo a ser, são todos muito hospitaleiros até agora, até o momento. And I love the fresh seafood. E eu adoro comida, frutos marinhos frescos, mariscos. And kizomba. Kizomba. E adoro kizomba. Very good. Okay. Take the thing there, man. Yeah. Okay. During our visit this week, would you mind to share your main takeaways so far? And before you sharing your takeaways, tell us how has been your visit and being able to meet some institutions. Oh, sorry. Ok. Gostaria de saber quais foram durante esta estadia aqui, quais foram as coletas, o que teve, quais foram os resumos do que experienciou aqui até o momento. O que pode dizer até o momento sobre essa experiência que tem estado a ter aqui em Angola? It's been very, very good and full. I'm still here. Tem sido muito boa and full. Tem sido muito boa e bem preenchida até agora, até o momento. Meeting with the members of ministries, universities, and other interested groups. Tenho estado a conhecer membros de instituições como universidades, ministérios e grupos de interesse. The common challenge they all mentioned. Sim. E todos os desafios que têm a ver com tudo isso, com todas essas questões. Was the need to have a bilingual population in Portuguese and English. É a necessidade de haver uma população bilíngue em português e inglês, no caso. So it seems as though both at all levels of education,
Everybody is interested and invested in getting English programs up and running. Parece que em todos os níveis de educação, todas as pessoas nos lugares, né, de interesse têm esse interesse de implementar o inglês em todas as áreas. Parece que há um interesse institucional. And the main reason for that seems to be E a razão principal parece é to build a more sustainable, skilled workforce in Angola. E a razão principal é construir uma força de trabalho mais sustentável aqui em Angola. Escalável. That's my key takeaway. Este foi basicamente. So, I've been noticing this general interest from the USA as a country, in specifically the Afro-Americans as well, in finding their roots in Africa, in Angola. Now you are coming here also, having these programs with English, etc., etc. I wanted to know specifically, how have you been seeing these kind of initiatives, and how has it been the reception from us Africans towards this kind of initiatives? A minha pergunta em português é: eu tenho notado que há um interesse dos Estados Unidos da América e principalmente também da própria comunidade afro-americana em vir para a África e entender as suas raízes, mas também fazer iniciativas como esta que o senhor está aqui a fazer. E a minha pergunta é: qual tem sido a visão dele em relação à nossa recepção destas pessoas nesse tipo de iniciativas? It has mainly been around understanding the slave roots and the history of slavery. Tem sido basicamente entender as raízes as raízes e a história da escravidão. And most African Americans will go to Ghana or Senegal. A maior parte dos afro-americanos viajam para o Ghana ou para o Senegal. But they're not aware how much Angola and Angolans made up the population of the enslaved that went to the United States. Não tenho a certeza da quantidade ou do número ou da percentagem da população de angolanos que foram para os Estados Unidos como escravizados. And that could simply be because of language. Most African Americans don't speak Portuguese. Isso pode ser por causa da língua, porque a maior parte dos angolanos não falam inglês. Dos angolanos. So the language issue here is also a language issue elsewhere. Então, o problema da língua aqui é um problema de língua lá também. And I'm hoping that as we build proficiency in English here, it also helps to build proficiency in Portuguese elsewhere. Então, na esperança de construirmos uma maior proficiência em inglês aqui, que possamos também construir uma maior proficiência em inglês em todos os outros lugares. Em português, em outras partes do mundo. And hopefully that will get the African American population to understand how much Angola contributed to the United States involuntarily through slavery, but still contributed. E esperemos que isso faça com que a população afro-americana entenda o quanto a população angolana contribuiu para os Estados Unidos também de forma involuntária, para a construção, né, do país, dos Estados Unidos. With that being said, would you mind to tell us a little bit about your university and what are your expectations, what are your main goals coming to Angola? Dito isso, gostaríamos de saber um bocado mais sobre a sua universidade, ou falar um bocado da sua universidade e quais são as suas expectativas quanto à visita a Angola. So Duquesne University of the Holy Spirit, that's its full name. Duquesne University of the Holy Spirit. Duquesne University, ou seja, Universidade de Duquesne do Espírito Santo. Esse é o nome completo da universidade. Is a Catholic university. É uma universidade católica. That's founded by the Spiritan Fathers. Yeah, Holy Ghost. Ok. É uma universidade católica fundada pelo Espírito e Pai e Espírito. Spiritan Fathers. Espírito Santo. É Espírito Santo.
They were one of the biggest congregations involved in missionary work in Africa in the 19th and 18th centuries. Uma das maiores congregações, uma das maiores congregações missionárias dos anos In 19th and 18th centuries. século XIX. Século XIX. As a result of that, the majority of the order now is made up of African priests. Como resultado, a maior parte da ordem é constituída por padres africanos. So my university created a Center for African Studies to help understand our relationship to the continent of Africa. Então, a universidade criou uma espécie de congregação. Não, um centro de estudos africanos. Criou um centro de estudos africanos para Com o objetivo de trazer a história. com o objetivo de trazer a história da África para os estudantes ou para a universidade. The center has an internal and external focus. O centro tem um foco interno e externo também. Internally, it's to make the campus population and the American population to have a more real perception of the African continent and of African peoples. Basicamente, o objetivo é que a população interna tenha uma maior perspectiva do continente africano e um maior conhecimento do continente africano. Everybody loves Africa, but they don't love Africans. Toda a gente ama ou adora a África, mas não ama os africanos. So the center's work is to try to change the misperceptions that people may have of the African population, the African culture, the African ethos, and Africa in general. Portanto, o centro tenta desmistificar alguns desses equívocos sobre a população africana, sobre a cultura africana e sobre a África no geral. So we have programs that do speaker series, we do scholarships, we get students to do study abroad in the continent, we do faculty research exchange programs. Fazemos de intercâmbio, programas de bolsa, criamos speakers. Sim, centros de conversa, rodas de conversa, programas de bolsa, intercâmbio, etc. And we also have collaborations with educational institutions in Ghana, Tanzania, Nigeria, Kenya. Ok. Também tem conexão com programas de estudo com Ghana, Nigéria, Tanzânia e Quênia, acredito. So that's our external focus, and that means, and this coming to Angola fits within that context. Esse é o nosso foco externo, então esperamos que isso basicamente reflita todo esse contexto. We came at the invitation of PDPT to see how we could realize to help build the educational capacity here in Luanda and in Angola. Viemos pelo convite da PDPT e ver como é que podemos ajudar a realizar e ajudar na educação, na construção nessa questão educacional mesmo, aqui em Angola, Luanda especificamente, mas Angola em geral. And my role within that is to assess what's feasible and what's possible. O meu objetivo aqui é focar no que é possível e no que é realizável. Yeah, you told us about some generalistic misconceptions that some, and let me clear up, some Americans have about Africans, and I would like to you to expand more on that as well. What are those kind of misconceptions, and how did somehow the media, I don't know, maybe contributed to that? Now we see that many Africans are going to the US as entertainers, Burna Boy, Davido, etc. And now it's kind of became cool being an African, but at a distance. How can you bridge this gap? And
how can we make some initiatives here in the continent so we can bring Americans to see, oh, there's not just kind of Africans, we actually very developed and we have a lot of potential. I would like you to expand a little bit on that. Tradução? Sim. So, eu estava a dizer que existem algumas percepções que alguns norte-americanos têm em relação à África e que talvez possa ter sido passado por alguns mídia ao longo dos anos, etc. Mas isso cada vez mais está a ser diminuído na medida em que certos artistas e entertainers têm ido para a América e desmistificando um bocadinho disto que são esses preconceitos que existem. E nós queríamos ouvir aqui, do lado do nosso convidado, qual é a sua perspectiva sobre isso e como é que nós podemos mostrar que nós somos fixe e que nós não somos essa ideia dos africanos atrasados que durante muitos anos foi disseminada na América e nos outros países do mundo. First of all, it's not some, it's a lot. Primeiro de tudo, não é só alguns, é muito mesmo. I teach a course every year on understanding the real Africa. Eu dou uma aula todos os anos sobre o que é a África real, a África verdadeira. And, Leciona. Sim, leciona. and they think the whole of Africa is one country. Basicamente, muitos americanos pensam que a África é só um país. They think everybody lives in huts Que toda a gente vive em cabanas e coisa e tal. and animals roam everywhere. Com animais a correrem por todo lado. No joke. Tipo, não é brincadeira, é verdade. When we pull up pictures of Luanda and Nairobi and Lagos, they're surprised. Quando mostramos fotografias de Lagos, Luanda, Nairobi, as pessoas ficam surpreendidas, ficam surpresas. So there are a lot of simple but enduring misconceptions. Existem muitos equívocos simples, mas que são pervasivos, ou seja, são equívocos ou preconceitos que continuam, são bem pervasivos e perpétuos mesmo. And you cannot underestimate subtle racism. E nós não podemos subestimar o racismo velado ou racismo sutil. As well as, for most Americans, they feel that their way of life is better than everybody else's. Muitos americanos pensam que a vida deles é basicamente melhor do que de todas as outras pessoas. So there are quite a lot of misconceptions. But when we do study abroad trips with students, existem esses equívocos, mas quando nós mostramos os estudantes estrangeiros Que viajam com eles. viajam enquanto we get one of two reactions. nós temos uma de duas reações. They love it Eles adoram or they hate it. ou odeiam. So I think the way that changes to your question, how it can be changed, it's only through encounter. But here, Eu acho que a forma, e respondendo à tua questão, Danilo, a forma de nós causarmos mudança é de nós criarmos conexão, mas aqui em África. Fico entendendo. I've had many students who have come and study abroad and it has changed their lives, their whole perception of not just Africa, but the world, their perception of the United States and of themselves. Temos muitos estudantes que vão estudar fora dos Estados Unidos e a sua percepção do mundo muda. A percepção da África, a percepção da África e do mundo no seu todo muda mesmo. So I think it's, when you can't meet someone, you can't know them. So I think that's the bottom line. Quando nós não nos encontramos com alguém, onde temos aquele contato direto, não há como conhecermos essas pessoas ou essa pessoa. And that's a dig at virtual and social media. E essa é basicamente uma espécie de indireta para as redes sociais. De outro modo, ok. O nosso convidado
têm tido uma agenda pesada. Eu tenho estado a dizer isso muitas vezes em respeito à vossa presença aqui e ao tempo que vocês dedicaram para cá vir. Entretanto, nós vamos procurar fazer mais 2 perguntas para explorar um bocado daquilo que eu tenho para partilhar connosco. Vamos dar a oportunidade de vocês fazerem 3 perguntas a ele e depois vamos libertar o nosso convidado para descansar, porque ele chegou no domingo com a diferença de fuso horário e tem sido encontros atrás de encontros. E eu agradeço muito a disponibilidade dele em estar aqui, apesar da sua agenda ocupada, e agradeço igualmente a vossa presença aqui. So I feel that you understood because I feel that you speak Portuguese. You're just not telling us. Muy mal español. Okay, but I think you got the gist of it. Is basically we're saying that we know that you have a very, very full agenda, and we're just gonna go for 2 more questions, and then we're gonna receive 3 questions from the audience, and then we're gonna let you go to have some rest, if you may. Okay, vamos? Obrigado, nós. I will be asking a question and Danilo will be asking the other. Eu vou fazer uma pergunta e o Danilo vai fazer a outra. A minha pergunta será, let's suppose that we already established a channel between your university and PDPT and whoever. How do you see this relationship being developed? And how do you think will be the most effective way to impact? Ok, desculpa. Está a dizer. Até já esqueci o que eu disse. Se nós estabelecendo essa relação entre a universidade que o nosso convidado representa e a PDPT, as instituições angolanas, como é que ele vê uma maneira eficiente e eficaz de estabelecer essas conexões? Então o Pedro basicamente está a procurar exemplos práticos. I can answer that in what's I think is going to happen and what I would like to happen. Sure. Eu vou responder essa questão como assim, sobre o que gostaria o que pode acontecer ou que eu gostaria que acontecesse. What I would like to happen is for programs to get running next year, to build that we have a lot of students here in Angola working, and that sort of gives the impetus for us to have a presence, a physical presence in Angola. O que eu gostaria que acontecesse é que os programas começassem logo o ano que vem e que houvesse muita presença de estudantes e que conseguíssemos ter uma presença maior, uma presença física aqui em Angola. What will happen is that my university will take its time to produce a program that they think will last for a long time, and that's probably going to take a year, but then they'll want to see how that progresses and how successful that becomes over a 3-year span, and then reevaluate and continue or expand. O que vai acontecer é que a minha universidade vai trabalhar num programa que vai provavelmente durar 1 ano e que depois vai ser avaliado e vai haver um processo de vai durar um processo de 1 ano e esse programa vai ser avaliado durante 3 anos basicamente e vamos ver o que acontece, né? But the impetus or the motivator for all of that is PDPT. And that speeds up, to my mind, how we would normally go about what we're doing. O ônus principal daqui é a PDPT, a força motriz é a PDPT, então... Speeds up. Ok. Goes faster. Ok, então... Tendo em conta que a PDPT está envolvida nisso, vamos tentar acelerar o processo. A PDPT, tendo em conta que existe essa parceria entre a PDPT e a universidade. And based on what I've encountered so far, I'm very hopeful. Baseado no que eu encontrei, estou esperançoso. Okay, I'm with the bargain of the last question. So I'd like to know what would be your ideal vision, and I don't want to be too poetic, but in your lifetime, what
your ideal vision of this relationship between your university, African Americans, and Africans, in two ways, being realistic and what you would wish as well. Perguntei ao convidado como é que no tempo dele de vida, sendo realista, ele veria as relações, ou seja, entre afro-americanos e norte-americanos com a África, e pedi que a resposta fosse em duas vias. Uma resposta realista e uma resposta que é aquilo que ele gostaria que acontecesse. So, I think PDPT's vision to empower young people to get opportunities for education and jobs is primary. Eu acho que a iniciativa da PTPT de empoderar jovens a criar, de empoderar jovens em vários aspectos é Primary. é primária, é uma iniciativa boa, é sempre primordial, é crucial. And despite all the other reasons given, to me, the main reason is that it gets Angola out of a colonial model. Independentemente das outras razões, acho que a razão principal é que isso leva a Angola a um outro modelo, ou seja, um modelo não colonial, fora do modelo colonial. Because once a local population can take hold of its own resources, produce it, use it, leverage it, that changes the whole dynamic of the country. Porque quando a população local consegue pegar nos seus próprios recursos e produzir e tirar vantagem desses próprios recursos, então as coisas realmente avançam e mudam. So education and skill isn't just for individuals to make money, it's to build a country. Então a educação e técnica não é apenas é importante para nós. Não é assim, não é importante só para fazer dinheiro, mas para construir um país de verdade. Wow, thank you. Okay, yeah. I will give Rosario a chance to ask a question if she wants. And if she doesn't have any question, we will give the audience a chance to ask you 3 questions. Eu dizia que ia dar, antes de tudo, a primazia a Rosário de fazer uma pergunta, se ela tiver alguma pergunta. Se ela não tiver essa pergunta, então vamos dar à audiência a oportunidade de dirigir 3 questões ao Dr. Gerald Badu. Quem são as pessoas? Olha, dizem que tem que ser 4 para ser 2-2, não é? Pronto. They are bargaining, saying that there will be 4 questions, so they can be 2 for each side. Okay, go ahead. Primeiro já? Olha, esse camarada que levantou foi o camarada. Foi meu colega na 6ª classe. Eu pensava que falava muito inglês. Então, ele chegou tarde. Já não havia lugar para sentar. Então, eu e um amigo meu deixámos sentar no meio. E ele era muito pequeno. E quando nós demos o lugar, ele respondeu. Eu disse qualquer coisa como bem-vindo e ele respondeu not at all. E eu nunca tinha ouvido essa expressão, então sempre que eu ouço essa expressão eu lembro-me desse camarada. Vou só traduzir aqui. This gentleman right there, he was my classmate at 6th grade and he joined the class a little bit late and there was no room for him. So me and my partner, we invited him to sit in between us. And he thanked me. I do not recall what I said, but I do remember his answer, which was not at all. At that time, I thought that I was very proficient in English until I met him. Thank you, bro. Thank you. Hello, good night. It's a very pleasure to meet you. It's an honor to us and to be with you, with your project. I hope everything be nice here and your projects realize. At first, I want to thank God the opportunity and thank Pedro and Danilo because they are very young warriors of my nation, Angola. I want to give you power to
become more because all Angola need your. At first, I want to apologize because I don't speak English, but I'm a businessman. My father is a businessman. I'm here representing a university. ISIA University, Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola. Maybe I hope you tomorrow will be with us there. And one thing I want to tell is Elio, please tell me what's the name of your university? Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola. I am very, 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 very proud because this my student is in a very important meeting, a very important project for us. For my father, the education is not about money because when you start our project, it's for low-caste people to give opportunity to the mother of who sell cakes on the street can have a son with the license, with the education. So I just want to thank you. I want you to all projects become true. We African loves, but don't be upset. I've been twice in America, but I think American people is very ignorant people. Very ignorant people. They don't know about nothing in the world. They think the only world is like USA. When I see you a professor like you, for us is a bless. So God bless Angola and God bless America. Thank you. Thank you. Na verdade, acho que ninguém precisa traduzir o que ele disse, né? Todo mundo entendeu, ok, obrigado. Boa noite a todos. Good evening, sir. My question for you is this one. As we know, Angola is not a very, very developed country yet. Not even half of the population has access to internet 24/7 or 7 days per week. So what is your point of view on this, and how are you and the institution in this case going to fight the situation in order to help the population with this linguistic problem? Thank you. Podes traduzir em português, por favor? Posso sim. Como nós sabemos, Angola não é um país tão desenvolvido assim, nem metade da população tem acesso à internet 24 horas por dia ou 7 dias na semana. Então, qual o seu ponto de vista nessa situação e como o senhor e a instituição, nesse caso, pensam em lutar contra esta situação para que assim possam ajudar a população com este problema linguístico? Obrigado. Yes, very good question. In our meetings with some of the government agencies, they are very aware of this and claim that they are doing work to expand access as well as the broadband width. So that Em algumas das nossas reuniões com agentes do governo, eles disseram que estão no processo de implementar algumas, querem criar, ou seja, abrir acesso. Então estão no processo ainda para abrir esse acesso. But it is a problem that limits access, especially in terms of education. Mas é problema que limita o acesso, especialmente em termos de educação. So it is an issue that we'll have to find a way around. Então é problema que nós temos que contornar. Né? Temos que encontrar uma forma de contornar. Mas I think things are getting better, not worse. Mas eu acredito que as coisas estão a melhorar e não a piorar. So that's a good sign. Então isso é bom sinal. In terms of Angola not being developed, you have really good roads. Yep, good roads. Em termos da questão dos angolanos não serem desenvolvidos, eu acredito que os angolanos têm muito boas estradas. I've visited many parts of the continent where roads are really terrible. Eu já visitei partes do continente em que as estradas são horríveis, ou terríveis. And though it sounds simple, it's a big thing because
for access for goods and trades and supply chain. That's a big issue. Supply chain. Yeah, supply chain. Logística, distribuição Ok. de muito tipo de Ok, a distribuição, logística, etc. Essa parte pode parecer simples, mas é uma questão que é importante. A questão da logística, a distribuição de. Sim. Produto. Ok. Produtos e serviços, essa questão já está bem desenvolvida com relação a outros países africanos. And you have Kizomba. E também tem Kizomba. Boa noite a todos. Good night, teacher. My name is Watuzemba Frederico. Eu prefiro falar português porque não estou no nível que se exige para falar o inglês. Tá bem, vamos sim praticar. Eu quero agradecer à PDPT porque tão logo recebemos o convite, nós agradecemos e nós estamos aqui desde as 15h30. Desde as 15h30, isto é para provar o interesse, né, que nós temos, não só pela língua, mas também estamos a acompanhar aqui a mobilidade global. Muito obrigado pelo convite. First of all, I want to thank PDPT for the invite. And we are here since 3:50 p.m. And yes, it's an honor and it's a pleasure. And thank you for the invitation. Obrigado. No discurso do teacher, percebemos que alguns americanos estudam África, porém não amam os africanos. Não sei se é isto que nós percebemos aqui. E nós queríamos passar um recado. Okay. In your speech, Mr. Boudou, you said that like Americans study Africa, but they don't really study Africans. They don't like Africans. And I want to know. Sim, queria You passar wanna pass a message? Oh, I want to pass a message. Pois é. Nós respeitamos essa posição, porém, como africanos, nós também conhecemos um pouco a América e conhecemos algumas pessoas que contribuíram para o resgate dos direitos civis até na América. Estamos a falar de um afro-americano, Martin Luther King. Então, o recado é que nós amamos a América e os americanos. We know a little bit of America, and we know a few of the figures that even helped to essentially fight for civil rights in the civil rights movement, such as Martin Luther King, and stuff. We wanted to say that we love Americans. Yes. Porém, para terminar por via da PDPT, e como a PDPT é parceira de algumas ONGs que não têm esta oportunidade que a PDPT tem, e percebemos aqui que há aqui uma ponte que está a ser construída pela PDPT para que no futuro, e vimos aqui algum sinal esperançoso, aqui um protocolo de parceria, não é? De modos que se possa ter, por via da PDPT, temos bolseiros, né? Ainda que a título comparticipado ou não, uma visão futurista, para que alguns angolanos possam merecer, né, de alguma formação nos Estados Unidos. Obrigado. Yes. So since PDPT is here, I would like to maybe see some initiatives created, some protocols that allow for Angolan students to maybe get an education in the USA in the future. Thank you. I believe that's the goal of PDPT. Yeah. One of. Acho que essa é uma das iniciativas da PDPT. Uma das. Sendo prático, contactem-nos, vamos falar e vamos ver se conseguimos fazer as coisas acontecerem.
Firstly, I would like to say thanks for the opportunity to speak. But my question is, we were speaking that the language is one of the great challenge that Angolan people have to going study in American. But looking for your experience that you live here, what in addition, what will be the others challenge that we Angolan can have going study in United States? To be honest, apart from the language, once you have the academic capacity, nothing. Para ser sincero, a parte da língua, se tu tiveres a questão acadêmica, não há nada. Então, a pergunta dele foi no sentido de perceber, depois de nós falarmos o inglês, quais seriam outros desafios que teriam os angolanos ainda estar nos Estados Unidos? E o nosso convidado disse que, tirando a parte académica, não haveria outro empecilho. Bom, então estas foram as nossas perguntas com o nosso convidado. Esperamos nós que vocês tenham gostado. Queria pedir uma salva de palmas ao nosso convidado. Muito bom mesmo. We would love that this could be for 5 hours, 4 hours, but I'm sure the PDPT is gonna provide with more opportunities for us to having you here. I speak for myself, for Pedro, and for all the guests. As you can feel, the energy is very, very, very good. And we wish you to come back more often, so we can take you to Musulu, so we can, enjoy a little bit more. And we would like to hear from you some last words before letting you go. Well, I want to thank you for inviting me. I'm continuing to have a very good visit, but I have to say this was special. Feeling the energy of the group, seeing your willingness and also your ability to interact. I think Angola has a very bright future because of you. So thank you very much. Queria primeiramente agradecer pelo convite. Tenho tido uma visita muito boa, e estar aqui, ter essa sensação, a vibração, tem sido uma visita boa, e estar aqui presente com vocês, com os angolanos, tive uma sensação muito boa, e basicamente foi uma boa estadia. A parte ainda importante é que ele falou que vocês são o futuro do país. Pois. Muito bom. Sorry about. Olha, eu sei que o nosso convidado já se vai embora, mas antes dele ir, quero pedir a todos vocês uma grande salva de palmas ao Hélio. Hélio, muito bom. Muito obrigado, Hélio. Dr. Boudou. I will just ask you to give some instruction to Brian so he can put your movie. It's just a side. Okay. If you are free to go, your agenda is done. If you want to interact with the kids, you are free. If you want to have dinner. É melhor para dizer que está tomando uma outra oportunidade. It's up to you. Okay. So we will be quick. Yeah, but we're breaking now. Now you can leave. You can have a relax, having some drink, whatever you want. We use a session. Yeah, sure. We'll eat some. Yeah, sure. Então, o doutor disse que vai só comer alguma coisa. Nós vamos só terminar aqui. Ele depois volta para interagir um bocadinho com o pessoal aqui. Mas ele ainda vai comer porque está muito cansado. Portanto, nós vamos ficar ainda aqui a trocar ideias. E quem quiser depois interagir com o professor, pode esperar um bocadinho. Ele acabar de comer, descansar, que ele volta para mais um bocadinho, tá? Ok, então, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Tá, até já. Obrigado, ele. Queres fugir, Rosendo? Vamos só dar a oportunidade à audiência de tirar aqui algumas dúvidas à nossa consultora, certo? Que também faz serviço de recrutamento. O Pedro Peria. Bem, este momento para vocês, caso vocês queiram aproveitar interagir com a consultora experiente,
Então, por favor, esteja à E vontade. com o Pedro também e comigo também, qualquer questão que vocês tenham da conversa que tivemos aqui hoje, ou mesmo perspectivas, nós estamos aqui para responder por mais 10 minutos. Vocês ouviram que teve aqui o professor que tem uma perspectiva muito clara sobre como é que é a visão dos norte-americanos sobre nós africanos. Eu acho que há aqui muito sumo para vocês que quiserem falar ou interagir. Então vamos abrir para mais algumas 5 perguntas. Para quem vocês quiserem, basta pôr a mão no ar e o microfone vai girar. Alguém quer avançar? Alguém quer avançar? Alguém quer avançar? Tem aqui uma pergunta aqui à frente, Cris. Tem aqui alguém aqui. Boa noite. Posso levantar? Tá à vontade. Bom, é a minha primeira vez. Deu para notar. Peço já desculpa por estar a intervir assim, mas quando eu vi o tema, me identifiquei muito, porque recentemente eu estive nos Estados Unidos. Tudo só foi graças ao inglês. Tive a oportunidade de poder receber uma carta convite que é para participar. Em que estado é que tiveste? Estive em New York, Nevada e depois fui para Arizona. Andaste bem. Muito feliz. Só ainda. Qual foi o esquema? É o que eu gostaria de compartilhar um pouco. Por favor. Boa. Bom, então, quando o jovem falou sobre a questão do Martin Luther King, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção desde o debate que teve cá, porque quando eu estive lá, eu pude sentir que eles realmente tiveram uma luta muito grande, ao ponto de um país tão grande como a América, com mais de 300 milhões, e que os negros americanos só fazem parte de 12% da população. Tipo, eu como negro, nunca me senti num lugar tão bem abraçado com outros negros. Havia momentos em que eu passava em uma rua e um negro cruzava comigo e me cumprimentava como se já tivesse me visto há anos. E tinha momentos também que eu era convidado para participar em certos painéis, pelo simples fato de um negro ver um semelhante a ele, a estar num fórum tão grande em que na maioria das vezes tem mais pessoas brancas e etc. Então foi uma experiência boa. Só vos digo, apertem no inglês. Isso só foi possível porque falo um pouco, não tão fluente, e já, eles não perdem influência, basta você ser entendido, independentemente do teu sotaque. Os chineses têm um dos sotaques piores para se falar inglês, então nós angolanos temos essa vantagem de termos o nosso sotaque angolano, que não é brasileiro nem português, e que quando aprendemos certas palavras soa como se fôssemos americanos. E havia momentos que eles não percebiam que eu estava a vir de Angola. E quando entendiam isso, nós sabemos que os americanos não viajam, praticamente eles têm tudo lá. E quando entendiam que você viajou 36 horas para sair de um continente que é pouco visitado para estar lá. Atenção, eles olhavam com escala. Exatamente, Ok. Então, e eles olhavam que, uau, você teve essa ousadia e tal, de estar aqui. E te perguntavam sempre se estás a gostar e tal. Foi uma experiência boa, só tenho a vos dar essa coragem, que apertem mesmo no inglês. E ainda mais, vocês são jovens, têm a idade de poder arriscar, corrigir rápido e voltar a tentar. Top, muito obrigado, muito bom. Obrigado pelo teu testemunho, mas não explicaste qual é o esquema para ir lá para fora. Queremos perceber o esquema. Como é que foi na embaixada, os documentos? Como é que conseguiste essa oportunidade? A carta chamada de quem? Peço desculpa mais uma vez, não queria estar monopolizar, só queria mesmo partilhar essa experiência. Então, o que é que acontece? Eu, desde muito cedo, fui muito influenciado pela cultura pop. Então, isso me despertou muito em aprender o inglês. Sempre fui muito de ler Wikipédias e etc. Como eu disse, eu não falo inglês fluentemente, mas aprendi o que era necessário para eu alcançar meus objetivos. Quando eu terminei o ensino médio, em 2015, eu não tinha condições de poder entrar na faculdade, então fui estudando como autodidata. Entrei na área de tecnologia, hoje trabalho como consultor de TI, então isso facilitou nesse processo. A Embaixada dos Estados Unidos, pela minha experiência, eles querem pessoas que têm perfil para determinado tipo de visto. Só para teres ideia, os Estados Unidos têm mais de 180 tipos de vistos. E o mais solicitado é de estudante e de turismo, que já vem com de business, que foi o meu caso. O meu não foi de turismo, foi de business. Business tourism. Exatamente, que já vem com o B1. Então, eu, por trabalhar com tecnologia, estou sempre atento ao que está acontecendo. E nós sabemos que Estados Unidos é o grande fórum global da tecnologia. E há um evento que acontece nos Estados Unidos, que é o CES, que é Consumer Electronic Show. É como se fosse o nosso Angotic. E esse ano fez 100 anos, então eles estavam a partilhar vouchers para quem quisesse ter um
ticket ou uma entrada free. Então, pelo fato de eu falar inglês, isso pesou muito lá na minha entrevista. Então me perguntaram se tu já falas inglês. Então eu tive que provar que eu falo inglês, que trabalho com o inglês no meu dia a dia. Tive que mostrar a declaração do trabalho, tá? É uma coisa que eles pedem muito, que você tem vínculos no teu país para ir e voltar. Isso é tão verdade que quando eu fui e voltei, muita gente me criticou. Tipo, você foi nos Estados Unidos e voltaste? Não imigraste? Não imigraste? Então, isso que eles procuram, pessoas que realmente têm motivações para ir e voltar. Olha, o americano não é burocrático. De todas as embaixadas que eu já pisei, a mais prática foi dos Estados Unidos. Pelo que eu vi, eles querem pessoas que têm objetivos claros de ir e voltar, sem dar muitos rodeios. Quanto à documentação foi a carta de chamada que me deram. Foi mesmo do evento? Exatamente. A declaração que eu trabalho para provar que eu tenho motivações de vir. Extrato bancário. O extrato bancário, na verdade, para quem solicita visto de business ou de turismo, não é tão válido assim. Porque é um visto mais flexível. Já para quem está a estudar... Utilizaste o teu extrato bancário pessoal ou da empresa? O meu. Okay. Mas quando eu cheguei lá, não me pediram o extrato. Ah, sim, ok. Yeah. Na embaixada, não se pediram. Exatamente, mas eu levei, porque é um dos pré-requisitos. Sim. Então, percebi que essa é uma das coisas que eles olham, né? Mas pelo fato de você ter um bom historial, eu trabalho com tecnologia há mais de 6 anos, né? E você, quando vai preencher o formulário, tu colocas todo o teu historial. É como se estivesses a confessar tudo o que você já fez. Se já usaste droga, essas coisas todas. Então eles olham o teu histórico, se você realmente está apto para ir e voltar. E a tua entrevista é só para você provar o que você preencheu. Em resumo, se organizem, tá vendo? É só o que ele está a falar, porque ele estava muito bem organizado. Uma das coisas que eu notei, Pedro, e que esqueci-me do teu nome, mano, que o Giovanni estava aqui a dizer, é opportunity meets preparation. A oportunidade encontrou a preparação. Ele já estava preparado e ele assim entra em qualquer país do mundo como turista, porque ele cá já tinha 6 anos de experiência, já falava inglês, ou seja, é chato falar esse termo, mas é como a própria embaixada disse aqui, é cidadão idôneo. É trabalhador, é jovem, está procurando oportunidades, vai e volta, e ele já está a criar um histórico. Amanhã ele pode dizer, olha, já entrei para os Estados Unidos X vezes, voltei, e vai ser sempre muito mais fácil. Pronto, e quando for a segunda vez, para solicitar um visto, deram-lhe o visto mais rápido ainda, porque já tem um histórico, e nós já sabemos que ele vai lá a negócio. E como ele disse, são muito pragmáticos. Se está a trazer dinheiro para o país, não há problema nenhum, está a fazer business. Portanto, mano, esse teu testemunho espetacular, muito bom, obrigado mesmo. Apesar de ter... Muito bom. Apesar de termos apresentado aqui alguns modelos que podem facilitar a nossa proficiência na língua inglesa, ele é um exemplo de que não só falei inglês desde muito cedo ou no ensino médio, mas o facto de ele ter a curiosidade de aprender um idioma permitiu-lhe dar esse passo na vida. Então, parece clichê, mas parece de facto, e é uma amostra que de facto nunca é tarde. Então, vamos todos correr atrás daquilo que faz sentido. Pois há aqui uma coisa que eu gostava de acrescentar, Pedro. Um dos principais... A Rosário gosta de observar. Não, é para ti mesmo. Um dos principais pontos que eu noto em relação, não só aos jovens angolanos, em qualquer parte do mundo, é que nós não sabemos o que sabemos. Tipo, há uma dificuldade muito grande em nós fazermos autoavaliação. O Giovanni falou aqui de uma coisa muito importante que é, eu sempre tive muito interesse na cultura pop. E eu sei que muitos de vocês têm interesses em várias coisas. Se calhar há pessoas aqui que gostam de mangá, há pessoas aqui que gostam de arte coreana, mas têm vergonha, não sabem utilizar isso para tirar vantagem. Ou seja, tu não sabes como é que os teus hobbies podem acrescentar valor na tua vida profissional. Tá vendo? Muitos de vocês gostam de desenhar e desenham bem, mas como vos disseram que desenhar não dá nada, perderam completamente esse skill, quando na verdade hoje em dia podiam estar a usar esse skill para ir para a Itália com o vosso desenho, e isso ia servir se calhar para vocês pedirem um visto com a vossa arte. Ok? Então, é importante que vocês entendam que nada do que vocês fazem de forma repetida há mais de 5 anos é um skill que vocês podem deitar fora. Então, vocês têm que conseguir fazer a leitura do que dentro do vosso portfólio de ferramentas pessoais e profissionais são as coisas que podem acrescentar valor. Há uma rapariga muito interessante no TikTok que ela gosta muito de arte sul-coreana. E ela criou uma comunidade aqui de otaku.
sabes quem é, né? No TikTok. Ela foi chamada pela Embaixada da Coreia do Sul e já foi convidada para ir para a Coreia do Sul. E tens aqui mais cerca de 1000 miúdos que consomem conteúdo sul-coreano. E quando os famosos sul-coreanos vêm para Angola, ela já é a ponte entre os sul-coreanos e os angolanos. E é uma coisa que se calhar na casa dela falavam, você é maluca? Quem é aqui, isso aqui está falar coreano, vai falar com quem? Tu não sabes se amanhã ela vai ser a embaixadora africana da Sanyong, da Samsung, tá a ver? Então não desperdicem aquilo que são as coisas que vocês gostam de fazer, nem que for por divertimento. Isso tem sempre alguma vantagem. Cool? Cool. Eu gosto de trazer ao foco. Temos aqui a Rosário, uma pessoa experiente. Querem aproveitar? Não dava dizer para sair do foco, não. Não, tá falta. Desculpa lá. Não é por aí. Ok. Ninguém tem perguntas a Rosário? Estejam à vontade. Ali atrás do jovem, isto é uma pergunta. Boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte: quais são os passos mais importantes que os jovens angolanos podem dar hoje para aproveitar as oportunidades que o domínio da língua inglesa oferece no mercado global? Eu penso que o inglês faz parte de um conjunto de aprendizagem. Portanto, eu penso que ao consolidar o seu inglês, também terá consolidado os seus conhecimentos técnicos. E eu penso que uma carreira, contrariamente àquilo que muitos pensam, uma carreira constrói-se. Portanto, eu não posso pensar, porque sei inglês, que vou ser diretora amanhã na Chevron. Portanto, a carreira constrói-se. Eu penso que quando construímos uma carreira, temos que ter atenção nas escolhas que fazemos. Primeiro, não andar sempre a saltar de um lado para o outro, porque um candidato que anda a saltar de um lado para o outro deixa de ser fiável. Mesmo que nós façamos que nós estejamos muito confortáveis, temos que esperar aí, 2 anos antes de fazer o próximo passo, porque senão perdemos credibilidade. Às vezes nós valorizamos só o aspecto salarial, mas se eu for para uma empresa sólida, mesmo que vá ganhar um bocado menos, se calhar é um passo que eu vou dar no caminho certo para amanhã ou daqui a 2 ou 3 experiências eu estar naquele nível que eu gostaria de estar. Portanto, isto é uma construção, é uma estratégia de construção de carreira que tem a ver com os passos que nós fazemos e não podemos logo começar por cima. É como uma escada, vamos subindo e consolidando. Mais 2 perguntas. Boa noite novamente. Agora vou fazer a explanação em português, né? Que a doutora Rosário fala. Agradeço. Porque o meu inglês é more or less, como diz. Tem um amigo, um sócio da Costa de Marfim tá aqui. Ele disse, mas pô, aqui em Angola todas as pessoas se perguntam se falam inglês, só falam more or less. Então, concordo plenamente com o que o painel falou. Acredito na extrema importância da língua inglesa. Se quisermos evoluir, se tivermos um negócio, necessariamente vamos precisar de falar inglês. Mas eu gostaria de fugir um pouco do tema. Gostaria de perguntar à doutora Rosário se não acha que nós enfatizamos muito o inglês mais por forma de sobrevivência do mundo. Não estaríamos a beliscar um pouco as línguas nacionais? Eu vou deixar também essa questão para o Pedro e Danilo. Gostaria de ouvir as opiniões dele. Se lutamos sempre para o inglês para evoluir, mas não estaríamos a beliscar um pouco o que são as línguas nacionais que temos perdido. Muito obrigado. Estou perfeitamente de acordo consigo que se nós conseguirmos saber falar inglês e uma língua nacional é o melhor. Só que nós no mundo que nós construímos, no mundo profissional e económico que nós construímos um mundo, não é por acaso que a língua inglesa é a língua de comunicação do mundo inteiro. Portanto, nós estamos aqui a falar de uma economia que é de facto dominante. É por isso que nós falamos, a língua oficial é o inglês e não é, por exemplo, o francês ou o alemão. Portanto, acho que saber uma língua nacional, acho que sim, até por uma questão de raiz e de raiz e afeto. Eu acho que há uma língua também é um veículo de afetos
e eu penso que nesse caso pode ser interessante, mas penso que não vai ser, e isto é a minha opinião, nunca vai ser uma mais-valia na construção de uma carreira profissional, porque infelizmente o mundo que nós construímos é o mundo que está com a dominância americana e neste caso é o inglês. Eu vou partilhar aqui duas citações. A primeira é: antes de qualquer coisa, para tu dares mais, precisas ser mais. E no nosso caso, no nosso país, eu acho que nós precisamos crescer mais. E no momento que nós tivermos alguma independência, mais capacidade, poderemos focar naquilo que é o nosso desenvolvimento interno. E a outra citação é: amor numa cabana não sobrevive. Então, por mais que nós tenhamos amor às nossas línguas maternas, nesse momento nós estamos numa situação de sobrevivência e de desenvolvimento. E acredito que, focando no desenvolvimento, poderemos então sustentar o nosso amor pela nossa cultura. Dito isso, vou apresentar outra perspectiva para aquelas pessoas que não estão à procura de uma carreira a nível de uma organização, de uma empresa, mas que optam pelo empreendedorismo. Vocês já repararam na quantidade de conteúdo que existe na língua inglesa? Falando de experiência pessoal, muitas das coisas que eu sei, para além daquilo que foi o que eu estudei e aquilo que está intrinsecamente ligado à minha área de formação ou profissão, tudo o resto eu aprendi em inglês. E isso tem ajudado-me bastante em diferentes áreas da minha vida. Para aquelas pessoas que consomem o conteúdo do Brasil, vocês já repararam como é que a nossa dicção aqui do nosso português tem sido afetada pelo idioma do Brasil? As nossas crianças falam brasileiro, quase não falam o português de Angola ou o português de Portugal. Por quê? Porque elas estão a consumir o conteúdo do Brasil. O conteúdo do Brasil tem na sua origem os Estados Unidos. Então, como eles têm muito conteúdo e nós não falamos inglês, então nós preferimos consumir o conteúdo do Brasil. E como resultado, quase todos os jovens com quem eu falo, vou dizer assim, estratificar abaixo de 25 anos, escrevem muito mal o português, vou dizer o português de Portugal, e falam muito bem o português do Brasil. Então, isso é um exemplo concreto de que aquilo que nós consumimos, nós nos tornamos. É o que eu tenho a acrescentar. Posso, sim, só queria intervir sobre este ponto importante de estarmos a consumir muitos programas e muitos conteúdos brasileiros. É que uma língua não é só um meio de comunicação, uma língua é uma maneira de pensar, de apreender a vida, de criar afetos, de criar relações. E ao nós consumirmos, pronto, neste caso estamos a falar do Brasil, não é? Muitos conteúdos brasileiros, nós estamos no fundo a ser sujeitos a uma invasão cultural. Nós estamos a deixar a nossa própria cultura, a nossa maneira de pensar, etc., para adotar uma maneira de apreender um mundo que é diferente. É claro que isso tem consequências. O Ricardo estava a falar no português de Portugal. Não vamos esquecer que Angola não assinou o acordo ortográfico e que, portanto, quando nós escrevemos português de Angola, nós temos que escrever com as regras que eram antigamente e que continuam em vigor em Angola. Eu estou muito... Pré-reforma. Antes da reforma. Pré-reforma. Pré-reforma, exatamente. Eu estou bastante orgulhosa desse passo de Angola, porque eu acho que também neste caso da reforma ortográfica foi uma imposição do português do Brasil, que simplificou o outro português, e os únicos países que não assinaram foi Angola e Timor-Leste. E eu estou muito orgulhosa disso. Gostava de acrescentar aqui uma coisa, que é relativamente à tua pergunta. Eu acredito que nós certas vezes subestimamos a nossa capacidade enquanto seres humanos de ser multitaskers. E tens um exemplo perfeito disso, que é a África do Sul. Um sul-africano geralmente fala no mínimo 3 línguas: inglês, afrikaans e depois a língua dele materna, sabe? Então, lá o flex é quantas línguas tu falas. Se tu não falas uma língua materna, não te vem da mesma maneira. A mesma coisa na Namíbia. Cá, grande parte da população fora de Luanda é bilíngue. Falam português e uma língua materna. Mas têm vergonha de falar nas redes sociais ou em público. Mas falam.
Eu recebi uma vez nos Anormais, em 2019, um rapaz do Mochico, e ele estava a dizer, aqui no Mochico, os meus amigos, se eu não souber falar chokwe, gozam comigo. É um fenômeno completamente oposto a Luanda. Então, nós devemos, e peço desculpas pela expressão que não existe, desluandizar a nossa perspectiva de Angola. Luanda não é Angola. Então, grande parte dos angolanos já é bilíngue. É só adicionar lá já o inglês. Tá vendo? Então, quando saímos de Luanda, quando as pessoas dizem, não, esses novos miúdos que estão a nascer agora não falam duas línguas, é mentira. Isso é aqui em Luanda. Basta sair de Luanda. Eu já viajei a Angola inteira de carro, todo mundo fala duas línguas. Eu estive na Lunda umas semanas atrás, os miúdos todos estavam a falar chokwe comigo. Não que eu tivesse a responder, mas entendi, né? Porque a minha mãe fala chokwe e meu pai também. Então, tipo, isso acredito que não será um tema para nós. Agora, devemos ter um modelo de educação que priorize estrategicamente o que é que faz sentido. O Ruanda foi muito agressivo e o Paul Kagame nessa situação. Ok, somos um país pequeno, somos um país que vive de serviços, turismo. Os turistas quando vêm de onde? Vêm de países anglófonos. Têm dinheiro para gastar. Quando chega aqui falam o quê? Vão falar ruandês ou francês? França, desculpa lá. A maior parte deles vai falar inglês. A partir de agora é obrigatório no currículo escolar, a partir da primeira classe, dar inglês. Quer dizer que ele já tem uma geração toda de miúdos que já falam inglês. E esses miúdos podem fazer part-time. Quando vão ver os gorilas, é um miúdo que está a acompanhar a falar inglês, confortavelmente. Então, para nós, na minha perspectiva, aliás, isso é uma questão de prioridades e de modelo de governação e de implementação. Mas é fatível, na minha perspectiva. Cool. 100%. Olhem para a China. Yep. É muito comum encontrar um chinês falar inglês e eles também falam o seu dialeto. Então, mais uma pergunta para fechar? Ok. Epá. Boa noite novamente. Não é bem uma pergunta, na verdade só gostaria de tocar em um ponto que o Danilo mencionou aqui, que é sobre as coisas que nós passamos muito tempo a fazer. No caso, eu sou poliglota, eu falo 5 idiomas e a última... Obrigado. E o último idioma que eu aprendi foi o espanhol. Eu aprendi durante a pandemia. Isso aconteceu de forma natural, com algo que eu gostava e gosto muito de fazer, que é assistir séries. Então, eu passava muito tempo, tanto tempo a assistir série, e eram séries espanholas. Eu fiquei, por que não aprender? Eu comecei a aprender. Então, é muito importante, se nós temos algum hobby, alguma coisa que nos cativa, alguma coisa que nós acompanhamos muito, de realmente dar uma oportunidade de acompanhar sobre esse mesmo assunto em outros idiomas. Não devemos só nos limitar ao português. E isso nós, como jovens, é algo muito importante que temos a fazer, de talvez não só inglês, um idioma que pode ser mais fácil, o espanhol que está mais perto do português, algum outro idioma que tem a ver com o passatempo, pode nos ajudar a aprender no caso um outro idioma. Então, nós como jovem é algo que temos que ter como foco, aprender mais idiomas para não só entender mais sobre o nosso hobby, mas também ter outras perspectivas da vida e, no caso, conseguimos ser mais intelectuais, né? Qual é o método que tu usas para aprender? Se tivesse de dar aqui alguma dica, qual é o método que tu usas? Tu falaste que assistias séries, etc. Depois para ti foi fácil a aprender. Se tivesse que partilhar aqui pelo menos 2 ou 3 dicas que tu usas para aprender um idioma mais rápido, o que é que seria? Ok, muito bem. Aprender um idioma não é tão complexo assim, não é um bicho de 7 cabeças. Tem tudo a ver com a forma que nós nos organizamos e com o tempo que nós dedicamos a esse aprendizado. Eu acho que as pessoas focam-se nas coisas erradas, as pessoas focam-se em fazer tudo de uma vez, no caso, em tentar aprender tudo de uma vez. Isso não dá certo, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então, o mais importante ao aprender um idioma está na organização. Se nós conseguimos nos organizar de forma devida, com toda certeza, e dedicando tempo suficiente, ou até mínimo, desde que seja constante, não falha, nós conseguimos aprender um idioma, tanto que eu já estou a planejar um 6º idioma para janeiro, né? Quais são os que tu falas?
Eu falo português, é claro, eu falo espanhol, falo francês, eu falo inglês e uma língua africana que é o Lingala por causa da família. Muito bom, muito bom. Thank you. Vamos para o outro lado. Bem, eu queria só, na deixa esqueci o nome do senhor que está aí, Carlos Eder. o senhor Carlos e também do Danilo, porque na verdade o que ele fala é importante na questão das línguas maternas. Se verificarem bem, nós temos de aprender língua inglesa porque não tivemos conhecimento de base da língua nacional. O Danilo fala, qual é a língua nacional? Entendo, Chokwe. Chokwe. Yeah. Ela disse que fala Lingala. Yeah. E se tivermos uma comunidade de 5 crianças que falam línguas nacionais e 5 crianças que falam línguas nacionais, aquelas que falam línguas nacionais vão aprender o inglês mais fácil do que aqueles que não falam. Por quê? Por conta da aprendizagem que ela já teve desde criança. Essa é a situação que faz com que nós dificilmente conseguimos aprender inglês. Se verificares, a maioria das pessoas que têm línguas que já falam nacionais falam inglês de forma normal, sem medo de errar. Aqueles que nunca aprenderam a língua nacional falam inglês com medo de errar, porque só têm o português. Então é importante que ele diz que é necessário que a gente dê atenção no ensinamento das línguas maternas, porque vai facilitar e vai catapultar as pessoas a aprenderem inglês como é facilita. Ou qualquer outro tipo de língua. Isso é um foco que se calhar também poderia se levar em consideração aqui. Se verificar, este é um dos elementos que nos faz falta aqui em Angola e principalmente em Luanda. Ok, obrigado. 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 Tenho uma questão para a empresária Rosária e também queria dar uma contribuição em função do que já se está a abordar aqui. Empresária Rosário, tomamos... Rosário, obrigado. Tomamos conhecimento que está a recrutar, está no processo de recrutamento e por via da PDPT é possível endereçarmos candidaturas, podia facilitar aqui um link, e-mail, algo semelhante para fazer isto, né? É possível isto? Estás no sítio certo, mas não sei se é a voz. Imagina, está bem. Quer responder? Sim, a Nox é uma consultora que tem um serviço dedicado ao recrutamento. Nós não estamos a fazer recrutamento para nós estamos a fazer para os nossos clientes. Mas podem acessar a página do LinkedIn, Nox Angola, NOX, Nox Angola. Tenho ali um colega, ele poderá dar o endereço certo. Obrigado. É a pessoa certa. Colega, levanta o braço. Isso aí. Obrigado. Colabora. Aí o link. Tá feito. Pronto, e quando virem um anúncio que podem fazer uma candidatura espontânea e ficar na nossa base de dados, ou se virem um anúncio, podem responder ao anúncio, dizer que estão a responder para aquele anúncio e mandarem o vosso CV. Obrigado. Agora quero dar aqui um contributo. É muito difícil aprender coisas novas quando se tem fome. E, sendo honesto, eu estou tendo agora mais interesse pelo inglês, pela língua inglesa, porque eu gosto de acompanhar séries indianas. E eu estou sendo influenciado pela minha filha. Então... Ela tem quantos anos? A minha filha tem 6 anos. Boa. Tem 6 anos. Aquela idade da curiosidade. Certo. Então, vamos aqui olhar para o nosso sistema político. Eu não sei quantos angolanos, quantos governantes têm prestado entrevista falando a língua inglesa. Penso que são os que mais viajam. Qual é o sistema político que a gente tem? Qual é o sistema educacional que nós temos? A partir de que classe do ensino geral é que se aprende a língua inglesa? Se eu não tiver possibilidade de colocar o meu filho num colégio de referência, porque os colégios em Angola têm mais referência que as escolas públicas, ditas públicas. Então, se eu não tenho essa possibilidade, de longe, algumas oportunidades serem realizadas. Esse é um ponto. Então, é que
aqui uma questão que é de foro político também. O nosso sistema não é muito, desculpa aqui, não nos excita para isso. O que nos tem excitado para o profissional... Talvez aqui incitado fica melhor. Incitado, exatamente. Excitado, tá bem. Mas eu queria ficar mesmo pela excitação. Entendi o que estás a dizer, mas talvez nesse... Ok, avança. Pois é, porque aqui o impacto da língua inglesa para o profissionalismo, estamos aqui a falar de especificidade. Se queremos ser cidadão do mundo, então temos que olhar para esse lado. E penso que essa é a visão da PDPT. Queremos ser cidadão do mundo. Se queremos ser locais, vamos sim sempre abraçar a visão do sistema. Porque mesmo o sistema educacional ainda não se abriu para línguas locais. Ainda não se abriu. Por isso é que muitos de nossos governantes também têm debilidade nas línguas locais e, grosso modo, na língua inglesa. Assim sendo, vamos ter de fazer muito esforço, né, para que cheguemos lá. Tanto parabéns quem já, por causa da ousadia, também curiosidade, e estão chegando lá. Mas o nosso sistema, às vezes, porque nós estamos completando 49 anos de independência. Desculpa, isso não é pouca coisa. 49 anos de independência, nós temos dirigentes políticos que não falam a língua local. Também têm medo, têm vergonha. Vão continuar sendo nossos líderes porque falam. Eu poucas vezes vejo os nossos líderes prestando uma entrevista, nem que fosse de 2 minutos, em língua inglesa. Teria muito gosto de ver alguns dirigentes. Conheço alguns, mas em via de regra não tem acontecido. Peço desculpa por ter levado muito tempo. Não há problema. Obrigado. Queres intervir tu? Bem, penso que essa teria sido a última pergunta. Sendo assim, vamos encerrar a nossa sessão. Agradecer a... Tem uma pergunta? O Danilo também tem que ir. E a Rosário Eu tenho 4 minutos. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. É uma força que eu gostaria de dar aqui aos jovens que devem continuar a aprender a língua inglesa. E aproveitando aí o que o jovem acabou de falar, não é? Eu acho que nós já identificamos quais são os desafios. Então, se o governo não ajuda, se o governo não faz ou deixa de fazer, eu acho que cada um individualmente deve ser proativo e buscar as soluções para as suas inquietações. Infelizmente, a juventude às vezes reclama muito, mas hoje em dia existem N oportunidades que estão aí disponíveis. Então, é necessário nós sermos proativos, aproveitarmos bem o nosso tempo, termos um foco e cumprirmos com os nossos objetivos e sonhos e metas. Então, era isso, e agradecer ao convite e espero voltar mais vezes aqui. Thank you. Bom, muito obrigado a todos pelo vosso tempo. Pedro, fazer aqui o fecho brilhante. Muita gratidão, é sempre a gratidão da partilha. E é tudo. Até a próxima, estamos juntos. Obrigado.